tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Luís Vaz de Camões, escritor português, cuja obra de maior expressão foi Os Lusíadas. Luís Vaz de Camões é escritor da escola literária Classicismo, ainda em Portugal, tá? Lembrando que no século XVI o Brasil não havia sido descoberto, estava muito próximo, mas nesse momento ainda não havia sido descoberto, ok? Então estou falando de literatura portuguesa. Aqui à sua esquerda temos o que dizem ser a primeira capa de Os Lusíadas. Notem que há uma certa diferença sobre como se escrevia, né? De 1571 para hoje. Então, nós vamos lá. Primeira parte, classificação dessa obra. Os Lusíadas é classificado como um poema épico ou como uma epopeia. O que é uma epopeia? Vimos isso lá em gêneros literários. Epopeia, vou contar uma história, vou narrar grandes feitos. E quais feitos seriam esses? Quem contaria? Por que isso surgiu? De onde vem? Para onde vai? Os Lusíadas nada mais é do que a narração que vai enaltecer o povo português, porque vai contar os seus feitos relativos às grandes navegações e suas conquistas. Vai contar sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias, ok? O herói nacional de Os Lusíadas é o povo português. Em relação à estrutura, a gente vai observar que é um poema super extenso, lindo e muito bem trabalhado. São 10 cantos divididos em 1102 estrofes em oitava rima. O que isso significa? 1102 estrofes em oitava rima. O final delas vai ter sempre essa terminação, A, B, C, C. Mais à frente eu vou colocar para vocês o início de Os Lusíadas para que vocês possam passar os olhos e verificar. São 8.816 versos decassílabos. Aqui entra aquela parte que eu já comentei com vocês a respeito da importância de saber contar sílabas poéticas, tudo bem? Vamos lá. Então, são 10 cantos, o primeiro canto com 106 estrofes e o último com 156, totalizando 1.102. Esta é a primeira, né? As estrofes de 8 versos decassílabos. Então, se vocês observarem, aqui ao final, podemos pegar pelas terminações para verificar que eu tenho A, B, C, C, ok? Então, eu faço a nomenclatura dessas rimas utilizando letras, tá? São iguais, são diferentes, tudo bem? E aqui eu tenho a questão da contagem das sílabas poéticas, tá? Que é isso que denomina como versos decassílabos. Então, vamos lá. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia força humana e entre gente remota edificada. Aqui, falando de Camões, eu tenho 10 cantos, certo? E dentro do primeiro canto, eu tenho isso aqui que se chama estrutura interna. Qual é a estrutura interna do primeiro canto? Ele está dividido em 4 partes. A primeira parte é a proposição, tá? O que acontece na proposição? Vamos aparecer aqui. O poeta se propõe a cantar os feitos heróicos dos portugueses, porque o protagonista dentro de Os Lusíadas é a nação portuguesa. Então, na proposição, Camões se coloca, né, como o portador, o orador destes grandes feitos, ok? A invocação. Aqui aparece e em vários outros momentos também vai aparecer a questão da mitologia, tá? O poeta vai, então, ele se propõe a cantar e para isso ele vai invocar as ninfas do Tejo para que elas lhe deem inspiração. E dessa forma, nada lhe falte e ele consiga fazer, consiga cantar todos esses feitos que ele está se propondo. Ainda dentro do canto número 1, a gente tem a dedicatória. Esse poema vai ser dedicado ao rei de Portugal, o Dom Sebastião. E ele é
tão enaltecido durante a dedicatória, pois a gente pode até pegar um trechinho para observar, que é como se Dom Sebastião fosse uma divindade na Terra. Vamos lá. Ainda dentro do primeiro canto, eu tenho a narração, tá? Eu tenho a narração que é onde a viagem de Vasco da Gama começa em alto mar. Então, assim, ele volta para explicar o que aconteceu até chegar no momento presente, tá? E aí, nesse primeiro canto, tem o Concílio dos Deuses, que é que vai decidir sobre o sucesso ou fracasso dessa viagem, né? Eles ficam lá, para tudo que se vai fazer é necessária a bênção dos deuses, então os deuses estão nesse concílio avaliando o que é que vai ser feito, se eles vão conseguir, se eles não vão conseguir, tá? E nesse canto número 1, a gente encontra ainda a chegada dos navegadores à ilha de Moçambique, onde eles são apresentados aos muçulmanos, que não querem ajudá-los, não. Na verdade, os muçulmanos querem destruí-los. Aqui já pula para o canto 10, mas antes disso eu tenho muita coisa para falar para vocês. Deixe-me voltar. No canto número 2, os portugueses acabaram de escapar de uma cilada preparada por Baco, que é o deus do vinho, tá? Quando eles chegaram a Mombaça, em seguida eles foram para o reino de Melinde e lá eles foram super bem recebidos. Nesse momento, o Vasco da Gama vai falar ao rei de Portugal, passando alguns dados, contando mais ou menos como é aquela região. Então ele passa alguns dados históricos, geográficos, como é o pessoal e tudo mais, tá? Aí a gente vai para o canto de número 3, narrada a história de Portugal, tá? Em episódios como a história de Egas, o aio de Dom Afonso Henriques, a Batalha de Ourinque, a dinastia de Borgonha e os momentos mais conhecidos é a morte de Inês de Castro. O terceiro canto é terminado com o Dom Fernando. Inês era amante de Dom Pedro. E o que aconteceu? Por ser amante de Dom Pedro, ela não tinha uma origem nobre, ela tinha uma origem pobre, mas Dom Pedro estava apaixonado por ela. E aí, o que acontece? O pai de Dom Pedro chega, ó, você não vai ficar com Inês, Inês não é para você. E Inês deixa-se morrer. Pedro não está lá nesse momento, ele estava em batalha. Quando ele retorna, descobre que Inês foi morta. Pedro fica desolado. O pai de Pedro morre e ele assume o trono. O que Pedro faz? Pedro pede para que tragam os restos mortais de Inês. Aí todo mundo fala, o quê? Hein? É isso mesmo? É isso mesmo. E Inês é coroada depois de morta. Aqui é um amor cruel que é retratado. Depois a gente tem o canto 4, que o canto 4 ainda vai retratar a questão da história de Portugal, que vai falar sobre a Batalha de Aljubarrota e o início da expansão ultramarina, tá? Realmente, ali no canto número 4, a gente vai ter o início da viagem para a Índia, tá? Essa viagem, ela é criticada muito pelo velho do Restelo, tá? O Vasco tá partindo e o velho levanta a voz e contraria. Será que vale a pena deixar as mulheres morrendo de saudade? E é como se o velho do Restelo lançasse uma maldição sobre eles. A partir daí, nós vamos observar no canto número 5 que a narração acontece com a armada de Vasco da Gama depois de deixar Portugal e chegar ao fim. O que significa que a narrativa se aproxima do presente. O episódio mais importante nesse canto número 5 é o do gigante Adamastor, que é uma figura novamente que traz a mitologia e coloca obstáculos ao prosseguimento da viagem, os quais continuam até o reino de Melinde. O gigante Adamastor, na verdade, ele era um gigante sombrio, feito de rocha, uma criatura mítica. É como se ele também colocasse uma pulguinha atrás da orelha ali dos portugueses, se daria ou não daria certo a chegada deles às Índias, tá? Depois a gente vai para o canto de número 6, onde novamente eles estão em alto mar e
o Fernão Veloso começa a contar a narrativa dos 12 da Inglaterra. Nesse momento, eles são atingidos por uma forte tempestade, porque Baco, o deus do vinho, tenta fazer com que eles naufraguem, tá? Para que eles não cheguem à Índia. Porém, nesse momento, Vênus chega e resgata os pobres portugueses. Aí nós temos o canto 7, o canto 8 e o canto 9. No canto 7, os portugueses já chegaram em Calicut e dão início com o soberano indiano. Ocorre a nação do contato com outra cultura, próprio das descobertas também da exposição de si mesmo. Camões se coloca para falar de sua biografia e do ressentimento por não ser bem tratado em sua pátria. Olha Camões fazendo intriga. A partir daí, nós vamos observar no canto número 5 que a narração acontece com a armada de Vasco da Gama depois de deixar Portugal e chegar ao fim. O que significa que a narrativa se aproxima do presente. O episódio mais importante nesse canto número 5 é o do gigante Adamastor, que é uma figura novamente que traz a mitologia e coloca obstáculos ao prosseguimento da viagem, os quais continuam até o reino de Melinde. O gigante Adamastor, na verdade, ele era um gigante sombrio, feito de rocha, uma criatura mítica. É como se ele também colocasse uma pulguinha atrás da orelha ali dos portugueses, se daria ou não daria certo a chegada deles às Índias, tá? Depois a gente vai para o canto de número 6, onde novamente eles estão em alto mar e o Fernão Veloso começa a contar a narrativa dos 12 da Inglaterra. Nesse momento, eles são atingidos por uma forte tempestade, porque Baco, o deus do vinho, tenta fazer com que eles naufraguem, tá? Para que eles não cheguem à Índia. Porém, nesse momento, Vênus chega e resgata os pobres portugueses. Aí nós temos o canto 7, o canto 8 e o canto 9. No canto 7, os portugueses já chegaram em Calicut e dão início com o soberano indiano. Ocorre a nação do contato com outra cultura, próprio das descobertas também da exposição de si mesmo. Camões se coloca para falar de sua biografia e do ressentimento por não ser bem tratado em sua pátria. Olha Camões fazendo intriga. No canto 8, a gente tem um painel da história portuguesa com destaque das figuras mais importantes na formação do Reino de Portugal, tá? Vasco da Gama tenta firmar um acordo com o soberano indiano e é feito de refém, novamente por conta do Baco. O Baco atazanando ali. E aí o que acontece no canto 9, que longe do reino de Calicut. Chegamos, enfim, ao canto de número 9, onde a armada de Vasco da Índia, provando que já esteve nas Índias, é beneficiada por Vênus, né? Novamente a mitologia aparecendo aí como referência. Então toda essa armada de Vasco da Gama é levada à Ilha dos Amores, né? Onde eles vão ter contato com as ninfas, né? E aí dizem que a partir desse contato com as ninfas é que efetivamente dá-se a origem divina dos portugueses. Posteriormente, nós temos o canto número 10, fechando a narrativa, que é a parte final do poema, onde o poeta se mostra desencantado e pessimista com o futuro de Portugal. Depois de todas essas desventuras, tem o espetáculo da máquina do mundo, tá? E Camões, no epílogo, encerra o canto lamentando que o reino português tenha sido injusto com ele e reforça a dedicatória feita ao rei Dom Sebastião, tá? E dizem também que ele profetiza o descobrimento do Brasil aqui neste canto de número 10, quando Tétis levou Camões ao alto de uma montanha. Então, estes foram os 10 cantos de Camões, valem a pena ser lidos, estudados. Os Lusíadas é um livro épico, histórico e vai viver para sempre. Espero que vocês tenham gostado, então por hoje é só. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!